Aleluia. Ainda nesse versículo, eu quero destacar o seguinte: nesse Salmo 91, o salmista coloca 4 nomes em Deus: Altíssimo, Onipotente, Senhor e meu Deus. 4. Altíssimo, irmãos, significa o quê? Que o nosso Deus, Ele é maior do que tudo e do que todos, inclusive dos nossos problemas. Tem gente que coloca, tem uma frase que eu sempre deixo em caminhão: não faça o seu problema maior do que Deus, faça Deus maior do que o seu problema. E é verdade, o nosso Deus é altíssimo, Ele está acima de tudo e de todos. Ele chama o Senhor de onipotente. Onipotente, nós sabemos que o Senhor é poderoso e onipotente. Essa palavra significa que Deus tem todo o poder. Ele não tem poder. Deus não tem poder. Deus tem todo o poder. É diferente. Eu posso ter poder de estar aqui trazendo essa palavra. Deus tem todo o poder sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. É diferente. Senhor. Quando o salmista chama ele de Senhor, irmãos, o salmista declara que ele se coloca debaixo do reinado de Deus. Quando o Senhor é Senhor da nossa vida, nós declaramos: Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, é porque nós estamos debaixo do domínio dele. Deus é quem nos domina. Deus é o nosso Senhor. E meu Deus, então nesse salmo ele chama Deus de 4 nomes: Altíssimo, Onipotente, Senhor e meu Deus. Quando você fala meu Deus, quando você chama de meu, é uma coisa muito íntima. Quando eu falo esse carro daqui da frente é meu, o que significa? Eu tenho posse desse carro, não é isso? Então quando você chama o Senhor é o meu Deus, é uma coisa muito íntima. Ele é meu. Ele é o nosso Deus. Amém? Continuando no versículo. A sombra do Onipotente descansará. Amém? Vamos para o terceiro. Direi do Senhor, é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 3. Porque Ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro, irmãos, é embaraço. Embaraço que o inimigo, o capeta, o Satanás, derrotado, coloca na nossa vida. Que jeito que ele coloca isso? De várias maneiras. Ele pode colocar um embaraço na vida do casal, colocando uma mulher na frente do esposo. A mulher, porque quando o inimigo manda uma pessoa para estragar o casamento de alguém, essa pessoa, quando ela chega, o homem fica bobo. Ele fica bobo. Isso é embaraço, isso é um laço do passarinheiro. Ele esquece que ele tem família, ele esquece que ele tem esposa, ele esquece que ele tem filho, ele esquece tudo. Porque é um laço do passarinheiro. A pessoa fica enredada naquilo e ela fica cega. E nós vivemos isso, infelizmente, nós vivemos no passado isso na nossa família. Isso aconteceu na nossa família, infelizmente. É até triste para a gente, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, isso aconteceu na vida do meu pai. O meu pai foi totalmente laçado pelo passarinheiro. O diabo usou uma pessoa para embaraçar a vida dele. Mas por que aconteceu isso na vida dele? Porque ele não habitava nos esconderijos do Altíssimo. Ele estava fora da presença do Senhor. E quando você está debaixo da sombra de Deus, a sombra está te cobrindo, essas coisas não vão te acontecer. Agora, se você sai fora da sombra, como foi o caso dele, que infelizmente ficou desviado muitos anos,
hoje, para honra e glória do Senhor, está na igreja outra vez. Aconteceram muitas dessas coisas. Outro tipo de laço do passarinheiro, você entrar no negócio furado. Como assim, irmã? Uma pessoa chega e fala para você: eu tenho um negócio bom aí para oferecer para você. O que é? Um som aí, um passarinho para mim. Baratinho, coisa roubada. Coisa que foi pessoa usuária, que para poder comprar sua droga foi e roubou uma coisa e vem te oferecer. Isso aí é o laço do passarinheiro. Isso aí só vai trazer, não vai trazer benefício nenhum para você. Você adquiriu uma coisa que já é produto das mãos do capeta. Tudo que não vem de Deus para a sua vida não é bênção. Pense sempre assim. Se alguém chegar a te oferecer alguma coisa e for ilícito, não é de Deus, é gente, porque vai te trazer problema no fundamento. Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele dá a condição para você ir lá na loja e comprar um novo. Você não precisa ficar pegando coisa desse tipo. Só para dar um exemplo para vocês, o que é o laço do passarinheiro? Amém? Estão entendendo? Sim. Amém. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Irmãos, a coisa mais gostosa que existe é fazer um carinho com uma pena. Porque a pena ela é tão macia que quando você faz ela assim, ela dá até uma cosquinha. Não é gostoso? Nosso Deus, Ele tem um carinho muito grande pelas nossas vidas. E quando Ele fala, debaixo das suas asas estará seguro, faz me lembrar uma galinha. É lógico que o nosso Deus não é galinha. Nosso Deus é Deus. Mas faz me lembrar uma galinha que acabou de chocar os seus ovos. E vocês já viram como é que fica uma galinha quando ela acaba de chocar? Ela fica tão brava, tão brava que ninguém toca no menino dela. E o tempo todo ela abre a asa e cobre os meninos. O Senhor faz assim para a nossa vida. O Senhor tem ciúmes de você. Sabia disso? O Senhor, Ele tem um amor tão grande por nós, irmãos, que Ele tem ciúmes de nós. O Senhor não aceita que toque nossa vida. Quando alguém tenta tocar em nossa vida, essa pessoa vai ter com Deus depois. Porque nós estamos debaixo das suas asas. No versículo 'Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia'. Irmãos, o que é esse espanto noturno, seta que voa de dia? Você não sabe. Ou talvez você já sabe, mas eu vou repetir para você. Nós vivemos, irmãos, nesse mundo, e esse mundo é o mundo terreno, mas existe um mundo espiritual. E você nem imagina, mas durante o dia, o que passa de seta nesse mundo espiritual é brincadeira. Quando você